paz de Cristo a todos. Sejam muito bem-vindos ao canal Fala de Não para mais uma aula da EBD. O que você vai encontrar aqui? Comentários para ajudar na sua aula, para a capacitação do professor, dos veteranos, daqueles que estão chegando agora, para uma melhor compreensão da aula. Você vai encontrar aqui também grupos no WhatsApp, onde temos professores de todo o Brasil e do exterior, onde compartilhamos conhecimento, fotos, vídeos e material relacionados à EBD. Você vai encontrar aqui também o material em PDF. Eu escrevo assim, ó, no papel, que eu gosto de escrever ainda à mão, mas eu digito tudo, tá certo? E salvo em PDF e mando para você distribuir para outros professores, para os seus alunos. Isso cria uma maior interatividade com a aula e algo extraordinário. Todas as aulas a partir de hoje terão dinâmicas, isso mesmo, dinâmicas que ajudam na melhor compreensão do ensino. Afinal de contas, não basta só falar, muitas vezes é preciso mostrar para que as pessoas compreendam melhor, tá certo? Vamos então a mais uma aula da EBD. Roda mesmo. A paz de Cristo, irmãos e irmãs, sejam bem-vindos ao terceiro trimestre da EBD de 2018. Deus abençoe sua vida. Estamos chegando a 10 mil inscritos, estamos chegando a 500 mil de views. Vem comigo, compartilhe os nossos vídeos, o link do nosso canal. Você sabe que aqui é palavra. Duas coisas rapidinho: foto da sua classe. Pode ser de toda a EBD, de todas as classes, ou então da sua classe, sempre com celular deitado. Se for selfie, quem vai tirar? Olha para a câmera, não olha para a tela. Cuidado! Luz de cima da igreja ofusca a foto, luz do sol atrás. Vê a melhor foto, não manda 30 fotos não. Vê a melhor foto, tá bom? Entra no editorzinho qualquer, escreve Assembleia de Deus em tal lugar, no Tocantins, no Paraná, em Minas Gerais, em Florianópolis, em Curitiba, em Rio Verde, Goiás, entendeu? Manda lá a cidade e o estado onde vocês são, escreve bonitinho e manda a foto para mim. Eu não tenho como fazer isso, são muitas fotos, são 3 aulas para gravar. A minha equipe, Pai, Filho, Espírito Santo e eu. No roteiro, na filmagem, na edição, e, enfim, tudo aqui é feito por nós. Então, me ajude aí, tá certo, com esse negócio. E uma outra coisinha, rapidão. Toda quarta-feira, às 10 da noite, no canal Fala de Não no YouTube, nós estamos fazendo a live Bem Casados. Eu e minha mulher fazemos 20 anos de casados agora em setembro e nós estamos lançando aí uma série de lives, tá certo? Eu estarei aqui falando com vocês sobre segredos e desafios da vida a dois, tá bom? Conto com você, compartilhe aí, divulgue aí e vamos para a aula da EBD. Maravilha, então, chegando com a aula 1 na classe de adolescentes. Por que estudar história? Dentro desse trimestre, nós vamos falar sobre história da igreja, tá? A primeira aula, por que estudar história? Ensinar aos seus alunos sobre a importância da história, exemplificar maneiras prazerosas de se aprender a história e conscientizar sobre a história da igreja, tá bom? Material aqui, ó, em PDF. A história, né? O que é história? Nós precisamos analisar a história da igreja. Tudo está conectado. Não se trata apenas de lermos a história, mas entender que como seres humanos construímos a história e colaboramos com pensamentos, ideias e principalmente com nossa atitude ou omissão para a construção da história da nossa geração. Por exemplo, o Brasil está vivendo um momento histórico. E muita gente está pensando em se omitir em outubro nas urnas. Se nós nos omitirmos, ou se nós agirmos de todas as formas, nós iremos impactar a história do Brasil, por que não dizer a história do mundo? Então nós precisamos decidir se seremos omissos ou responsáveis com o presente e o futuro da nossa nação, por exemplo. Estudar a história da igreja é importante para que a atual geração saiba qual herança herdamos dos nossos pais e mestres e que temos a responsabilidade de continuar essa linda história até o arrebatamento.
temos um legado a honrar. Pessoas e momentos históricos que mostram a riqueza espiritual e histórica da igreja e, ao mesmo tempo, aponta para o futuro, indicando por qual caminho devemos andar. O que é história? A história é uma ciência que tem por objetivo estudar a vida do homem através do tempo. Tudo que um povo faz, pensa ou sente pode ser investigado pela história. Seu conhecimento nos ajuda a entender tudo que foi feito até chegarmos aqui. Quando conhecemos melhor o passado, podemos entender o presente e planejar melhor as ações que serão tomadas no futuro. Tá certo? Há um provérbio, acho que é um provérbio, que diz o seguinte, que um povo que não conhece a sua história, o seu passado, está condenado a repeti-lo. Então é preciso olhar para a história para aprendermos com os erros do passado, para não cometê-los novamente no presente ou no futuro. Para aprender com as lições de superação, com as vitórias do passado, para superarmos as adversidades do presente e do futuro. Então é preciso olhar a história. A história é construída por todos, anônimos ou famosos, pobres ou ricos. Uns escrevem a história por suas ações, outros por suas omissões. Mas todos, absolutamente todos, não passam por essa existência chamada vida, não apenas passam por essa existência chamada vida, como deixam algo pelo qual será lembrado e que terá impacto positivo ou negativo em quem virá depois. Quando se fala em história, logo se pensa no passado. E muitos, principalmente os mais novos, acham que falar de história é falar de coisas velhas e antigas, obsoletas. Até certo ponto tem razão, é verdade. Só tem um detalhe. Quando falamos de história, falamos do passado, mas não de coisas ultrapassadas. A história mostra aquilo que é eterno, aquilo que não pode ser deixado para trás e nem esquecido. Os valores, os princípios morais, e no caso da igreja, os valores da igreja, a fé da igreja, os fundamentos da igreja. A história do passado é a estrada pela qual chegamos até o presente e a ponte que nos transporta para o futuro. Ignorar ou desconhecer é desvalorizar todo o esforço feito por gente que nem conhecemos, mas que lutaram até o fim para que estivéssemos aqui e fizéssemos parte deste momento da história. Precisamos decidir se nesse tempo seremos protagonistas ou coadjuvantes da história. Eu já fiz a minha escolha. E você? O que você escolhe? Como podemos estudar história? Podemos estudar história pela simples curiosidade de conhecermos como as pessoas de outras épocas viviam, conhecer seus costumes e nos divertirmos com as diferenças existentes entre nós. Pode ser muito prazeroso estudar história, por exemplo, o nome da rua, né? Por que tem esse nome? Se foi em homenagem a alguém, quem foi essa pessoa digna de ter o seu nome numa rua, numa praça, numa ponte, né? Então isso é através de pesquisa. Nós brasileiros não temos muita preocupação em conhecer os nossos antepassados, bisavós, tataravós, nada disso. Mas o judeu tem muito isso, conhecer a sua árvore genealógica. Por exemplo, Mateus 1, dificilmente estudamos aquilo ali, mas há um porquê, não é? Por exemplo, olha como é interessante estudar história. Quando você pega o livro de Ruth, lá no livro de Ruth, você tem uma história de uma família, era um homem, uma mulher e 2 filhos. Aí teve fome em Israel, eles saem de Israel e vão para Moabe. Lá em Moabe, os 2 filhos do casal se casam com mulheres moabitas. Depois de algum tempo, morre o pai e os seus 2 filhos. Fica 3 viúvas, a sogra, a mãe dessa família, e as 2 noras. Elas então decidem, Noemi descobre, Ruth descobre que tem, Noemi. Noemi descobre que tem, lá em Israel, novamente, eles estão tendo abundância de pão. Novamente tem alimento lá. Então ela decide voltar para Israel. Quando ela decide buscar voltar para Israel, uma de suas noras vão ficar. A outra, chamada Ruth, volta junto com Noemi para Israel.
ela ali conhece um homem, tem toda a história no livro de Ruth, chamado Boaz, se casa com ele. E aí, se você ligar o livro de Ruth com o livro de Mateus, capítulo 1, você vai entender que essa história, que tinha tudo para ter um final infeliz, essa moça que ficou viúva muito jovem, e que depois ela vai se casar com o Senhor, essa moça, ela entra na linhagem de Davi, da qual vem a linhagem de Jesus, a linhagem messiânica. Por isso que é interessante estudar a genealogia, ou seja, a linha de pessoas dos nossos antepassados. Particularmente eu amo estudar tudo que é histórico, que tem a ver com a realidade, não é? Que me conecta com algo real, que não é apenas fictício. A Bíblia chama minha atenção, por exemplo, porque quando eu leio a Bíblia, eu fico fascinado de ler coisas que aconteceram. E é lindo isso, porque cada letra que tem aqui, para mim, é viva, é muito real. Então eu gosto muito daquilo que é real, seja um livro, filmes, vídeos. E uma coisa que eu gosto muito de história, e que eu aprendo muito, é com esporte. Sempre que eu vejo um time campeão, uma equipe campeã, ou um atleta campeão, eu gosto de ver o documentário que mostra os bastidores. Porque são os bastidores, é a história que vem antes do pódio e antes da medalha, que mostra o valor daquele momento e que torna aquele momento eterno, rico, maravilhoso. Porque vai mostrar as bolhas no pé, vai mostrar o suor, vai mostrar gotas de lágrima, gotas de sangue, vai mostrar todo um tratamento intensivo, toda uma construção física, psicológica, espiritual até, para que aquele atleta ou aquela equipe chegasse naquele momento. Então, a vitória, o momento se tornam muito mais lindos quando você conhece a história. E aí você entende por que no momento da vitória tem gente que quase desmaia, tem gente que chora, tem gente que grita. E aí você vai entender por que as pessoas guardam seus troféus como algo maravilhoso, especial, porque naquele troféu tem muita história. Assim também nós. A vida sem história fica vazia. É como trafegar numa estrada sem paisagem, como um filme sem trilha sonora. A história embeleza a nossa existência. E a maior ferramenta para conhecê-la é a curiosidade. Quem faz isso muito bem é Lucas. Olha só, Lucas é um médico, é um dos discípulos mais refinados intelectualmente de Jesus. E olha o que ele escreve. Quando ele escreve o livro de Atos para mandar para Teófilo, ele fala assim, ó, em meu primeiro livro, caro Teófilo, escrevi a respeito de tudo que Jesus começou a realizar e a ensinar. Como é que Lucas escreveu acerca de tudo isso? Aí ele vai dizer, Lucas 1, tendo em vista que muitos já se empenharam em elaborar uma narrativa histórica sobre os eventos que se cumpriram entre nós, conforme nos transmitiram os que desde o princípio foram testemunhas oculares dos fatos e servos dedicados à palavra, eu pessoalmente investiguei tudo em minúcias a partir da origem e decidi escrever-te um relato ordenado, ó excelentíssimo Teófilo. Ele está dizendo, eu investiguei. Versículo 4. E fiz isso para que tenhas plena certeza das verdades que a ti foram ministradas. Então, Lucas escreve, tanto que ele é um dos últimos evangelhos, ou o último evangelho a ser escrito, Lucas escreve a partir de pesquisas, de fontes confiáveis da história. Você sabia que a vida, o ministério, prisão, crucificação, morte e ressurreição de Cristo são confirmados pela história? Sim. Seja curioso, pois aprendendo a história crescemos como pessoas e como cristãos. Num tempo de ceticismo, a história também serve de argumento para mostrar que os cristãos são loucos, sim. Paulo diz que a palavra da cruz é loucura, mas é uma loucura racional, com argumentos fortes, baseados na história da humanidade, que o tempo não conseguiu, nem jamais conseguirá apagar. A história da igreja é a minha história. Diante de tudo que foi dito, qual a importância de se estudar a história da igreja? Seu estudo é muito importante se quisermos nos conhecer melhor como cristãos. Tudo o que aconteceu com a igreja do passado tem enorme influência na igreja do presente e terá sobre a do futuro.
Então, por que nossos cultos são assim? Por que na Assembleia de Deus tem a escola dominical? Você conhece a história da escola dominical? Eu vou gravar um vídeo trazendo detalhes. O fundador da escola dominical, Robert Hicks, e sua esposa. No país de Gales, aos domingos ele ficava olhando as crianças no meio da rua, brincando e brigando e bebendo, porque os pais trabalhavam nas empresas, nas metalúrgicas, enfim, e no domingo eles queriam descansar e não davam atenção às crianças, elas ficavam jogadas na rua. E Hicks era editor de um jornal, e ele olhando pela janela e vendo aquelas crianças jogadas, ele quis fazer algo. Então ele começou a reunir essas crianças e a chamar professores para dar aulas tanto de assuntos espirituais da Bíblia, quanto aulas de português, de matemática, de noções de civilidade para estas crianças. E aí nasceu, assim resumidamente, a escola dominical. História, tá vendo? Por que existe esse evento que todo domingo de manhã você vai? Temos que perceber quando que a escola dominical chegou no Brasil. A história da igreja é a minha história, é a nossa história. É interessante estudar a história para conhecer os erros do passado, para conhecer os fundamentos da nossa fé e para conhecer a ação de Deus na história do homem. É super interessante recordar a história para que valorizemos as bases sobre as quais estamos firmados. A história da igreja caminha junto com a história da humanidade. Os avanços, as conquistas, grandes acontecimentos foram influenciados pela igreja, ou a igreja sofreu impactos de eventos históricos. Vamos combinar o seguinte nesse trimestre. Eu quero aqui fazer uma sugestão para vocês aí na sua classe. Já que estamos falando de história e história da igreja, então eu vou sugerir para você na sua classe nesse trimestre, começando agora na primeira lição. Que tal nós construímos um mural e ao longo do trimestre, cada domingo, nós irmos descobrindo a história da nossa igreja. Vamos fazer com que os nossos alunos se tornem investigadores, repórteres investigativos. Começando pela história do bairro onde a nossa igreja está. Como chama o bairro? O nome do bairro se chama tal. Foi fundado quando? Como que era esse bairro? Era um bairro agrícola? Era um bairro... Enfim, como que era aqui? Era de plantações, de árvores frutíferas ou era só mato? Quem foram os primeiros irmãos? Procurar na igreja, com certeza você vai ter alguns irmãos que têm fotos, retratos, bem envelhecidos, da primeira construção, quem sabe do primeiro barraquinho, quem sabe do primeiro culto. Como é que foi a construção da igreja naquele lugar? Quem foi o primeiro pastor? Quem foram os líderes de departamentos no início? Faça isso ao longo do trimestre e vá reunindo material e cada domingo vai colocando nesse mural. Eu vou procurar fazer aqui sobre a minha igreja, embora nós não vamos usar esta lição na classe de adolescentes, mas eu vou procurar fazer isso aqui na minha igreja. E aí o que a gente faz? No último domingo, você combina com o pastor e no domingo à noite faça um vídeo. E esse vídeo editado, ele pode ter não mais que 3, 4 minutos para mostrar a história da igreja, certo? Com 1 ou 2 depoimentos daqueles irmãos mais antigos lá do começo. Reúne, faça um documentário sobre a história da sua igreja. Isso vai movimentar a sua aula esse trimestre e dinamizar o sistema de ensino para a vida dos seus alunos. Tá certo, meus irmãos? Vamos à dinâmica. Dinâmica para EBD, dinâmica para pequenos grupos, para células, para devocionais em grupo. Vamos à dinâmica. Como você sabe, sempre nós temos uma maneira aqui de mostrar dinâmicas fáceis para que você consiga fazer sem ter que gastar com muito material ou com material. A ideia é mostrar a importância da história. Então a dinâmica chama história de vida. Material: uma caixa de sapato coberta com papel madeira, outro tipo de papel liso, meia folha de papel ofício para cada aluno, uma caneta ou lápis para cada aluno. Você vai entregar as folhas e as canetas para cada aluno, uma para cada aluno. E vai pedir que eles escrevam o nome deles e no mínimo 5 coisas que já aconteceram na vida deles. Tá? Fatos históricos.
sei lá, sua data de nascimento, o nome do seu avô, aonde seu pai trabalha, enfim, detalhes sobre a sua vida. Depois que eles terminarem, você vai pedir que eles falem o que escreveram. Então, olha, por favor, diga teu nome e diga aí o que você escreveu, seja objetivo. Depois você vai pegar esses papéis, por isso que tem que ser meia folha, porque você vai pegar esses papéis e colocar dentro da caixa de papel. Você vai dizer o que vocês falaram se referem a coisas que já aconteceram com vocês. Ou seja, acontecimentos ocorridos no passado e que fazem parte da história de vocês. Por isso, os papéis colocados dentro da caixa representam o que vocês já viveram, a história de vocês. Vocês estão vivendo hoje acontecimentos do tempo presente. A tampa da caixa representa o tempo presente. O que vocês estão fazendo no tempo presente que podemos escrever na tampa da caixa? Por isso que tem que ser embalada num papel branco ou pardo que dê para o pessoal escrever na tampa. E aí deixa eles rabiscarem ali a tampa. O que vocês estão fazendo agora? Ah, eu estou estudando na escola tal. Ah, agora vou fazer aniversário. Enfim, peça para eles escreverem algo que eles estão vivendo naquele momento. Aguardem eles escreverem na tampa. E depois você vai falar da importância da vida de cada aluno na sua história. O que já aconteceu e o que está acontecendo. E aí nós entendemos o quê? A importância de estudar a história da igreja. Quando você olha para o que aconteceu com você no passado e o que você está vivendo hoje, você consegue enxergar melhor o futuro. Você consegue valorizar melhor o presente. Quando você olha para a tua vida, para a tua história e conhece melhor seus pais, de onde eles vieram, seus avós, a história de sua família. Você inclusive descobre quem você é. Que existem muitas pessoas à sua volta que te amam e que você faz parte da história delas e elas também fazem parte da sua história, tanto as que ainda estão vivas, quanto aquelas que até já não estão mais entre nós, mas fazem parte da nossa história, porque eles semearam aquilo que nós estamos vivendo no dia de hoje. Essa é a ideia da dinâmica para estudarmos sobre a história da igreja. Amém? Deus abençoe sua vida, um grande abraço, assista a culta, compartilhe, mande para todo mundo. Hoje é terça, amanhã, quarta, 10 da noite, live Bem Casados, segredos e desafios do casamento, fotos no mural, vem aí, EBD por todo o Brasil. Pessoal, grande abraço, até a próxima aula, valeu, Deus abençoe.